Veja agora a reportagem especial do programa de hoje, a cobertura da Assembleia Geral da Sociedade Interamericana de Imprensa. Por 5 dias, jornalistas e diretores dos maiores veículos de comunicação da América se reuniram em um hotel na região da Avenida Paulista para seminários, workshops e apresentação de relatórios. A cerimônia de abertura contou com a presença do presidente da CIP e jornalista do Washington Post, Milton Coleman, de Júlio César Mesquita, do Grupo Estado, Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, e o prefeito Gilberto Kassab. Felizmente, a democracia no Brasil ela está consolidada. Felizmente, essa liberdade ela não está ameaçada, diferentemente de alguns outros países do mundo. Porém, a manutenção da liberdade ela precisa de uma permanente vigilância de todos nós. Em seu discurso, Geraldo Alckmin relembrou que esta é a 3ª vez em que a CIP acontece em São Paulo e destacou o momento de estabilidade econômica e plena liberdade de imprensa em que o Brasil se encontra. Abusos da imprensa, e eles ocorrem, se combatem com mais liberdade, não com menos. Se combatem quando de fato existem, com juízes de verdade, no judiciário. Questionado por jornalistas se, ao criticar medidas apelidadas de controle social da mídia e democratização da comunicação, o governador estaria fazendo uma alusão às medidas dos governos Lula e Dilma, Alckmin desconversou. Não tem nada de nem direto nem indireto. Eu acho que são valores que são importantes. Vitor Hugo foi muito feliz quando disse que o diâmetro da civilização é o diâmetro da liberdade de imprensa, é o diâmetro civilizatório. Como discutir a liberdade de imprensa na América Latina? Foi pensando nisso que a CIP promoveu um estudo inédito sobre o assunto no continente. E o Brasil não ficou de fora. Tem como intenção, né, fazer um retrato ou captar, né, a percepção que tem hoje os jornalistas que dirigem redações pela América Latina, a percepção que eles têm de como está chegando a questão da violência, né, física contra jornalistas e como está chegando a questão das ameaças de governo e tudo mais. A maior dificuldade hoje que nós temos no Brasil é a ação da própria justiça, que, na nossa opinião, tem um entendimento errado da questão da liberdade de imprensa. Então tem sido relativamente comum juízes, principalmente em primeira instância, que consideram, que acatam, né, pedidos que impedem a publicação de reportagens, o que configura censura prévia. Ainda, de acordo com o estudo, os jornalistas que mais se sentem ameaçados encontram-se em países como a Venezuela, Argentina, Cuba, Equador, Bolívia e México, e indicaram como os maiores motivos para a censura à liberdade de imprensa o governo central na América do Sul, especificamente no Brasil, medidas judiciais, e organizações criminosas na América Central. E é este o ponto que mais preocupa a imprensa mexicana, que já conta com a morte de cerca de 100 jornalistas desde 2006. Realmente México se ha convertido en una arena donde son dirimidos, resueltos, combatidos fenómenos que abarcan a toda América Latina. Se expresan en México porque México es la frontera con Estados Unidos. Y las drogas que vienen del conjunto de América Latina, los intereses que se concentran especialmente en la frontera con Estados Unidos, están desatando desde hace varios años una situación que hasta ahorita ha resultado incontrolable por parte de las autoridades, pero tiene muchas facetas. En esta tragedia que estamos viviendo los mexicanos, los ataques contra los periodistas es uno de los aspectos más delicados. Cuando el periodista es asesinado, entonces todos esos derechos se debilitan o incluso se suprimen. Cuando hemos dado cuenta de lo que está pasando con el narcotráfico, hemos descubierto que los periodistas no están siendo asesinados como una consecuencia indirecta, digamos, o como un daño colateral, como ocurre en muchas guerras, sino que están siendo asesinados de manera directa, digamos, como un blanco directo. Nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando y cómo podemos resolverlo.
Eso afecta no solamente las libertades, sino também afeta, creio eu, o estado general da democracia. Já para a Argentina, o fator que mais incomoda a imprensa é relativo ao governo central, com o seu embate mais famoso entre o jornal Clarín e o governo Kirchner. Lo que cada vez hay más, hay amenazas, restricciones directas e indirectas sobre la libertad de expresión. Hay represalias para quien opina distinto. Existen métodos indirectos que llevan a la autocensura o llevan a las restricciones económicas o periodísticas. Eso es lo serio de la situación, es que existe un sistema de acoso a los medios independientes. E quando hablo de medios independientes, estou dizendo independentes del governo. Ao se falar em liberdade de imprensa, a troca de experiências promovida pela conferência da CIP é um dos pontos altos do evento. E exemplos não faltam. Creo que Brasil está haciendo un aprendizaje del sistema democrático y la consolidación de ese sistema que es mucho más afiatado del que ocurre en la Argentina. Dentre os países da América Latina, a Argentina tem chamado a atenção devido ao prazo estipulado pela presidente Cristina Kirchner para a aplicação da lei de mídia. Em 7 de dezembro deste ano, o Grupo Clarín terá que entregar suas estações de rádio e canais de TV a cabo em cumprimento à lei criada há 3 anos. Queremos que marques un día importante en el calendario, el 7 de diciembre, o como vamos a llamarlo desde ahora, 7D. La D es de diciembre, pero también podría ser de diversidad y democracia. Esse é o vídeo oficial da Lei de Médios, cujo principal artigo, 161, proíbe que um mesmo grupo de comunicação seja dono de um canal aberto e outro a cabo. O Grupo Clarín, que nos anos 40 começou com um jornal, passou a comprar estações de rádio e, a partir dos anos 90, incorporou canais de TV a cabo, é o grande prejudicado com a lei e não deixa barato. El 7 de diciembre no debe suceder nada, ni jurídica ni fácticamente, con los medios del Grupo Clarín. Esto no es una opinión ni una interpretación, es lo que dice la ley y la justicia. El Grupo Clarín impugnó judicialmente los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios por violar varios derechos constitucionales. Ese juicio está en pleno trámite. Existem outros grupos de mídia menores que o Clarín que também seriam teoricamente afetados, mas curiosamente até agora o governo Kirchner não quis aplicar ou esqueceu misteriosamente de aplicar a lei a esses outros grupos. Coincide que esses grupos estão muito alinhados com o governo Kirchner, como é o caso do grupo Vila Manzano, que é de Mendoza, é do interior do país, mas cresceu muito. Esses veículos alinhados ao governo são os mesmos que não noticiam as acusações de que esse governo maqueia a inflação e forja números sobre a redução da pobreza. Eles também não cobrem os panelaços, forma tipicamente argentina de protesto. Mas e a população? Como ela se posiciona nesse impasse? De forma geral, quando um grupo de manifestantes, quando a população vai à rua para protestar contra uma medida do governo ou contra várias medidas do governo, o controle ou a tentativa de controle sobre a mídia não está nas prioridades de reclamações. Ou seja, infelizmente, a liberdade de expressão não está nos top 5 das reclamações. As pessoas reclamam contra a inflação, reclamam contra o aumento da delinquência, mas até como o Clarín e os seus canais de televisão ainda estão funcionando, estão ameaçados, mas ainda estão funcionando, então a população de forma geral não sente isso diretamente. Em contrapartida, Cristina toma a questão como chave, chegando a se referir à regulamentação como Lei Clarín. Para o governo é como a principal bandeira, isso tem sido assim praticamente desde 2008, quando o governo Kirchner entrou em confronto direto com Clarín, e esse confronto aumentou. É um assunto do qual a presidente fala toda hora, é um assunto do qual os ministros falam, inclusive pouco antes de morrer, uns 2 meses e meio, 3 meses antes de morrer, Kirchner ordenou a seus ministros que a frase de Kirchner era: coloquem o Clarín de joelhos. Começou sendo um desafio se a sociedade argentina podía darse una nueva ley de medios que asegurara la pluralidad, la diversidad, las distintas pinturas. Se ha transformado
o lo han transformado precisamente los que se niegan a aceptar la vigencia de las instituciones en otra cosa. Ya no es un desafío a ver si podemos ser más plurales y más diversos. Es um desafio à democracia mesma. Como a liberdade de expressão ainda existe, ainda não ficou muito claro o risco. Existe um risco, mas a liberdade ainda existe. Então, a partir do momento que talvez essa liberdade fosse decepada, aí talvez sim as pessoas ficariam mais preocupadas. Aí talvez seja tarde, mas infelizmente essas coisas acontecem assim.